Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco com mais um vídeo para corrigir as questões do volume 3 do sexto ano. Nós vamos pegar e corrigir a semana 3 referente às páginas 23, 24, 25 e 26. Olha só, tem um sistematizando os conceitos aqui em cima, né? Então a leitura, olha só, simbolicamente representamos por Dn o conjunto de todos os divisores de um número natural n. Para indicar os divisores de um número natural, na linguagem de conjuntos, escrevemos esses divisores entre chaves, separados por vírgula. Por exemplo, D24. São os divisores do 24. Quais são os divisores do 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Todos esses números são os números divisores do 24. Aí vem a primeira questão, número 1. Escreva os divisores, o conjunto de divisores dos números abaixo. Letra A. Divisores de 1. Os divisores de 1 é um conjunto formado apenas pelo elemento 1. 1 só divide por 1. Letra B. Divisores de 2 é 1 e 2. Tá? São os únicos números que são os divisores de 2. Divisores de 3, 1 e 3. Letra D. Divisores de 4, 1, 2 e 4. Divisores do número 5, 1 e 5. Divisores do 6. 6 divide por 1, por 2, por 3, por 6. Letra G. Divisores do 7. O 7 divide por 1 e por 7. Letra D. Letra H. Divisores do 8. O 8 divide por 1, por 2, por 4, por 8. Letra I. Divisores do 9. 9 divide por 1, por 3, por 9. Divisores do 10. 10 divide por 1, por 2, por 5, por 10. Divisores do 11. 11 divide apenas por 1 e por 11. Divisores do 13. 13 divide por 1 e por 13. A próxima questão, número 2, é o seguinte. Observe o conjunto de divisores dos números dados na atividade anterior. Depois responda as questões propostas. Letra A. Quais desses números têm apenas dois divisores naturais? Então, olhando, né, a atividade número 1, na página anterior, nós vimos o seguinte, que, aí ó, resposta, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13 são os números que apresentam apenas dois divisores naturais. Ok? Na letra B, quais têm mais dois divisores naturais? Então, a resposta, o 4, o 6, o 8, o 9 e o 10. Esses números apresentam mais do que dois divisores. Letra C. Quantos divisores naturais tem o número 1? Resposta, o número 1 tem apenas um único divisor, certo? Que é ele próprio. Sistematizando os conceitos. Um número natural que possui apenas dois divisores diferentes, ou 1 e ele próprio, é chamado de número primo. Embaixo aqui. Os números naturais que possuem mais de dois divisores são chamados de números compostos. Então vamos lá. O número que apresentar dois divisores é considerado número primo. Se ele apresentar mais do que dois divisores, números compostos. Questão número 3. De acordo com as informações sobre números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva sua conclusão. Olha só, o número 1 ele não é primo e nem composto, pois ele apresenta apenas um único divisor, que é ele próprio. Certo? Então ele só tem um único divisor. Para ser primo, tem que ter 2. Para ser composto, mais que 2. Como ele tem 1, ele não é classificado nem número primo e nem número composto. Na questão número 4, é o seguinte, ó. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é o número? Então, existe sim. É o número 2. Ele é o único número primo que é par. Ok? A questão número 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta dando 3 exemplos que a comprovem. Então, vamos ver. Não. Tá? Exemplos. Divisores do 9. 9 tem 3 divisores. O 9 é um número primo. 9 divide por 1, divide por 3, divide por 9. Ali apresenta 3 divisores. O 21, que é um outro número primo. Divisores do 21.
1, 3, 7 e 21, certo? Tem 4 divisores, ele não é um número primo, é um número composto. Divisores de 25, 1, 5 e 25, quer dizer, um número primo que apresenta 3 divisores. A questão é a seguinte, fiquem atentos porque acho o seguinte, o único número par que é primo é o 2, então os outros pares não são primos. Aí a pessoa não pode de repente achar assim, então todos os outros números ímpares são primos. Não. O restante dos números ímpares, o restante dos primos são ímpares, mas nem todo número ímpar que é primo não. Tá? Então tem 3 exemplos aqui para comprovar essa situação. Então vamos ver, sistematizando os conceitos. Para verificar se um número é divisível por outro, podemos calcular a divisão entre eles, o maior dividido pelo menor. Se a divisão for exata, concluímos que o maior é divisível pelo menor. Em alguns casos, podemos verificar se um número natural é divisível por outro número, também natural, sem efetuar a divisão. Isso é feito através de regras práticas conhecidas como critério de divisibilidade. Então, olha só, a questão número 6 aqui. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para a sua casa das unidades? Por quê? E aí, ó, sim, é um critério de divisibilidade por 2. O que nós podemos afirmar? Qualquer número que terminar com 0, 2, 4, 6 e 8 são divisíveis por 2. Ok? Então ele apresenta uma divisão exata. Dividir por 2 é a metade. Certo? Então apresenta uma divisão exata. É um critério de divisibilidade por 2. Na questão número 7, o seguinte. Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para divisibilidade por outros números? Olha só. Não, certo? Então, quer dizer, falar assim, lógico que funciona com 2, dá certo com 2, também dá certo com 5, a questão número 8 nós vamos ver isso, mas quando fala assim que dá certo de modo geral, é não, ok? Então nós vamos para o número 8, porque cada número tem o seu critério. Tá? Nós estamos analisando a divisão por 2. Por 3 é um outro critério, por 4 é um outro critério, por 5 é um outro critério. Então, cada número tem o seu critério. Tá? Olha bem a questão número 8. Para o 5, eu sei que isso é válido. Agora, quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Observa a jogada aqui comigo. Ó. Como os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, reticência, infinitos, múltiplos são infinitos, eles terminam com 0 ou com 5. Ponto, né? Então, quer dizer, desta forma, qualquer número que terminar com 5 será divisível por 5. Ok? Questão número 9. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. É porque não funciona esse critério para o número 3. Mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, eu somei o 3 com o 0, dá 3, que é divisível por 3. No caso do 33, se eu somar 3 mais 3, dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar 3 com 6, dá 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também será divisível por 3? E aí? Nós estamos trabalhando agora um critério para saber se o número é divisível por 3. Aí, ó, esse critério está correto. Veja bem, o critério de divisibilidade por 3 não é igual ao 2 que você olha o número da unidade. O do 3 é o seguinte, o critério para ele é você somar os algarismos do número e se o resultado obtido pela soma der um número divisível por 3, o número também será divisível por 3. Então depende da soma dos algarismos e observar o resultado. Se o resultado der um dos múltiplos do 3, é porque o número também será será divisível por 3. A questão número 10 é o seguinte, ó. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3 e por 2
ou por 5? Eu vou colocar do lado aqui, olha só. Lógico que a gente consegue sim, né? Então, por 3, olha só. O critério de divisibilidade por 3 é somar os algarismos do número. E se o resultado obtido pela soma der um número divisível por 3, o número também será divisível por 3. Acabamos de falar isso anteriormente. E por 2? Por 2 também já falamos. O critério de divisibilidade por 2 é se o número terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. Quer dizer, tem que ser um número par. Qualquer número par divide por 2. Caso contrário, não. Né? E por 5? Né? O que eu posso fazer um passo a passo para explicar? O critério de divisibilidade por 5 é se o número terminar com 0 ou com 5. Ele será um número divisível por 5 também. Então, vamos para uma leitura aqui. Em linguagem de programação, usamos esquemas que chamamos de fluxogramas para indicar passo a passo quais são as ações que temos de ter para realizar uma operação. Por exemplo, para saber se o número é divisível por 3, podemos dizer que os passos são: primeiro passo, somar os algarismos do número. Segundo passo, são etapas, está vendo? Ver se a soma dos algarismos está entre 0 e 9. É um critério também. Terceiro passo, se a resposta for não, somar os algarismos de novo até que a resposta seja sim. Beleza. Número 4, quarto passo, né? Se o resultado da soma for 3, 6 ou 9, o número é múltiplo de 3. Quinto passo. Se o resultado da soma for outro, o número não é múltiplo de 3. Então, aqui, vamos ver o exemplo a seguir. Isso aqui é um fluxograma, uma representação mostrando passo a passo de uma situação dessa que foi citada aqui. Nós vamos escolher um número, né? Funciona uma situação que funciona para qualquer tipo de número. Então, escolher um número é o primeiro passo. Depois, nós vamos fazer o quê? A setinha indicando aqui, nós temos que somar os algarismos do número. Pronto. Depois de somar os algarismos do número, nós vamos observar que a setinha veio para baixo. Aqui, A soma é um número entre 0 e 9? É uma pergunta. Se a resposta for não, olha para o lado esquerdo aqui. Considere a soma como um novo número. Pronto. Aí nós temos que fazer novamente. Agora, se a resposta for sim, olha para o lado direito. A soma é 3, 6 ou 9? Se for sim, o número é divisível por 3. Se for não, o número não é divisível por 3. Então, isso aqui é um fluxograma. É uma representação por, tá vendo aqui, olha, por quadrinhos, por triângulos, pode ser, por quadrados, onde aqui são posicionados todo o esquema na sua ordem para verificação de uma situação. Ok? Aí nós temos o seguinte, a atividade agora fala o seguinte, lógico que agora, mediante o que foi feito, ele vai pedir uma situação aqui. Construa um fluxograma capaz de concluir se o número é divisível por 6. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado um número, dizer se ele é divisível por 6. Nós temos que chegar a essa conclusão, ou não, né? Lembre-se que, se um número é múltiplo de 2 vezes 3, ele é múltiplo de 2 e de 3. Tá? Então, montei um fluxograma aqui, numa situação bem, ficar bem clara para vocês aqui. Então, olha só a situação. Nós vamos escolher um número. A partir do momento que você escolhe o número, o que você tem que fazer com ele? Primeira coisa, para ser múltiplo do 6, nós vamos observar os algarismos da unidade. Tá? Um critério para o 6. Aí, observa bem. Esse algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8? Então, o algarismo da unidade é um desses algarismos? Quer dizer, formou um número par? Por quê? Porque se não formou um número par, terminou com um número ímpar, a resposta já pode falar de uma vez que é não. O número não é divisível por 6. Se terminar com um algarismo que seja ímpar. Agora, terminando com um desses algarismos, deu um desses aqui, quer dizer, o nosso número é um número par. Então, há chance de ser um número múltiplo, divisível por 6. Aí, quer dizer, deu um desses algarismos, o que nós vamos fazer? Então, já deu um número que termina com 0, 4, 0, 2, 4, 6 ou 8. Pronto, sim, deu. Aí, quer dizer, já dá para dividir por 2. Agora, nós temos que ver se ele também divide por 3. Aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar os algarismos do número. Pronto, somamos. A soma é um número divisível por 3? O resultado da soma dos algarismos deu um número divisível por 3? Deu um dos números múltiplos do 3? Ah, não deu não. Olha para o lado esquerdo, não deu não.
Então o número não será divisível por 6. Ok? Ah, mas eu somei os algarismos, deu um número que é divisível por 3. Sim, deu um número que é múltiplo de 3. Beleza, então deu. Então o número será divisível por 6. O que nós podemos concluir aqui agora, de acordo com esse fluxograma, é o seguinte. Para ser divisível por 6, o número tem que ser divisível por 2 e também por 3. Quando ele não divide por 2 e por 3, ele não irá dividir por 6. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Então até o próximo vídeo.